Está começando mais um programa Autorretrato. Nessa edição, a gente vai conversar e saber mais sobre a vida de William Almeida do Lago, o William Lago, vereador de Santo André. Vereador, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história e um pouco da minha relação com a cidade de Santo André. Vamos falar bastante, inclusive, sobre isso. A gente começa justamente perguntando como que é a sua relação com a cidade, o que significa a cidade de Santo André para você. Estava lendo um texto que você até disse, a minha relação com Santo André começa em 1982, ano em que nasci. Então, o que significa a cidade de Santo André para você, vereador? Sabe uma curiosidade? Eu nasci no dia 9 de julho de 1982, né, que é a data que comemora a Revolução Constitucionalista, É né, que tem uma verdade. correlação com São Paulo. Então tem uma relação muito boa com o nosso estado de São Paulo, mas também principalmente com a cidade de Santo André, porque todas as minhas boas lembranças da vida, elas aconteceram aqui na cidade. Poucas vezes tive oportunidades, já tive essas oportunidades de sair, trabalhar em outros locais, mas tudo que eu conquistei na minha vida, as grandes experiências, as grandes lembranças foram todas aqui na cidade. Então, hoje quando eu ando pela cidade de Santo André, cada ponto que eu passo, eu sempre lembro de um momento muito importante da minha vida. Sei que aproveitou bastante por aqui, a gente viu muitas fotos, brincou bastante ali no Parque do Ipiranguinha, andou de kart no Parque do Pedroso, jogou muita bola. Como foi a infância aqui em Santo André? Eu morava relativamente perto do Parque do Ipiranguinha, então nos domingos tinha a feirinha hippie, tinha as coisas que aconteciam lá no parque e meus pais sempre me levavam lá para brincar, para poder aproveitar que era o programa típico de domingo. Domingo à tarde a gente gostava muito. Na época que eu era criança, o Parque do Pedroso era um parque muito bem frequentado, era um parque muito legal aqui da cidade de Santo André. Hoje está retomando, mas passou um período que ele estava fechado, que ele deixou de ser um ponto turístico aqui da cidade. E lá você tinha, no Parque do Pedroso, pedalinho, você tinha teleférico, kart. E a primeira vez que eu andei de kart na minha vida foi no kart do Parque do Pedroso. E meu pai, já para me ensinar, aprender a pegar o jeito com o volante, aprender as coisas de como dirigir, me levava lá para poder brincar um pouco, para poder me divertir. Era um programa muito gostoso da cidade e o Parque do Pedroso fazia fez muito parte da identidade de grande parte da população da minha geração, né, da geração de 82, da geração de 90. É muito comum frequentar muito o Parque do Pedroso aqui na cidade de Santo André. Lembra mais ou menos da idade de quando ia lá andar de kart no parque? Eu acredito que eu devia ter quase 10 anos, nessa faixa de 8 a 10 anos. Eu lembro que eu era, não, talvez um pouco mais, talvez tinha uns 11 anos de idade. Mas o pedalinho, o teleférico, desde pequeno. Acho que devo ter foto lá no Parque do Pedroso com 3 anos, 4 anos de idade. Ah, já era uma criança radical também, né? Que andar de kart. Não, kart foi um pouquinho mais. Agora, me lembrando, assim, pelo tamanho que eu Ah, tinha. então tá bom. Uhum, Era um pouquinho mais velho, né. uhum. Aproveitando esse gancho de que seu pai levava lá para o parque e tudo mais, queria trazer para a conversa justamente o seu João Batista do Lago e a dona Regina Célia de Almeida do Lago, seus pais, né. Como que era essa infância juntamente com eles, essa relação em família? Sempre foi uma relação muito harmoniosa e isso me ensinou muito sobre valorizar a família, porque é uma coisa que percebo toda decisão que eu tomo na minha vida, ela tem por base querer ajudar a proteger as famílias, poder sempre trazer uma palavra de conciliação, que eu aprendi muito isso. Eu percebi que minha mãe sempre foi o sustentáculo do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa forte. Eu, quando casei, eu falei com a minha esposa, falei: "Poxa, se eu conseguisse ter a certeza que eu seria 30% do que meu pai é, eu já estaria seguro". Porque eu sempre vi nele uma pessoa, um norte de referência. Hoje, olhando para o passado, eu entendo quanto que ele foi responsável por todas as coisas que a gente viveu, se preocupou muito com a questão da minha educação, fazendo todo o sacrifício que fosse necessário para que eu e meu irmão a gente tivesse uma educação daquilo que era o melhor possível que ele tinha para oferecer. Sempre se preocupou em que eu tivesse uma conduta reta, uma conduta decente, me dedicasse e valorizasse o sacrifício que ele estava fazendo de poder me proporcionar uma boa escola. Então, tudo isso eu aprendi com ele. Então, quando eu tomo minhas decisões hoje, eu percebo o quanto que eu recebo de influência, quanto que eu tenho de influência nessas decisões, naquilo que meu pai me ensinou de maneira muito sólida e de uma maneira muito eficiente, e com certeza muito dele está em mim. E eu percebo isso hoje claramente no dia a dia.
E conforme você vai falando dessas relações, vereador, fica também muito claro, como é família, né, a importância da família, mas sobretudo a relação com o seu pai. Queria aproveitar esse momento para ler um relato que foi escrito por você, que diz assim: "O meu pai sempre foi e ainda é o alicerce da nossa família, ensinando a todos nós que a verdadeira força vem da união e da honra. Lembro-me de uma vez de quando enfrentávamos um momento difícil que poderia ter abalado qualquer um. Estávamos passando por um desafio financeiro, algo que exigiu sacrifícios de todos, mas meu pai, com sua calma e sabedoria, sempre nos deu segurança e carregou o peso de nos proteger." A gente vê que esse é um trecho, né, um fragmento desse texto que você escreveu em homenagem ao seu pai, mas que é uma figura muito importante na sua vida, né? Qual o legado e todos os ensinamentos que seu pai, sobretudo, deixou para a pessoa William e também na sua profissão? Eu sempre Meu pai é administrador de empresas, já trabalhou em grandes empresas, então ele sempre levava muito a sério a questão do trabalho. Via que meu pai, ele tanto quando ele foi empresário, empreendedor, quanto ele era empregado, ele sempre levou, ele não faltava por qualquer motivo, ele estava sempre se dedicando, ele sempre abraçava o trabalho como algo que era ligado à identidade dele, com muito respeito. E eu já convivi às vezes com pessoas quando a gente é mais jovem, está começando a carreira profissional, que não leva tão a sério o trabalho, que não se dedica tanto, às vezes até numa função que às vezes está começando a carreira e a pessoa não se dedica com muita profundidade para o trabalho. E eu aprendi com o meu pai, todas as coisas que ele fez na vida dele sempre fez com muita dedicação. Eu tenho algumas lembranças quando eu comecei a estagiar, no primeiro ano da faculdade, então eu tinha uma postura muito rígida, eu chegava no horário, sempre ficava até mais tarde, trazia resultado, trabalhava. E as pessoas que tinham contato falavam: "Poxa, mas como é que você está começando a sua carreira, mas você tem uma dedicação? Como estagiário, você tenta se portar como advogado." Porque eu aprendi muito isso com meu pai, essa dedicação de trazer com honradez. Meu pai sempre deixou claro que se a empresa te paga, você tem que fazer aqui, fazer valer, tem que se dedicar, tem que entregar o resultado, tem que fazer valer aquilo que a empresa está investindo. Então, eu sempre vi isso. E a questão da honradez. Meu pai sempre deixou claro que a prioridade sempre foi agir de forma correta, sempre foi fazer o certo, cumprir a lei. Então, eu nunca vi meu pai falando, me ensinando a fazer, dar o jeitinho, a procurar atalho. Ele sempre falava: não, o caminho é mais duro, mas vem por aqui, tanto na carreira dele como empregado como empresário. Então ele me mostrou muito disso. Então eu trouxe isso muito comigo. E eu tenho algumas lembranças de quando eu comecei a minha vida, porque a fase de adolescência você vai testando limites, né? Então na fase da adolescência, toda vez que eu tinha uma dúvida de qual caminho eu deveria seguir, e se a questão moral eu ficava na dúvida, eu sempre lembrava: se meu pai souber que eu fiz isso, quanto que eu vou trazer para ele de desgosto? Então, eu sempre coloquei sobre essa perspectiva que a solidez que ele me passou é muito grande. E assim, não só a solidez do meu pai, mas da minha mãe também, porque minha mãe sempre, infelizmente minha avó faleceu recentemente, até no primeiro dia da sessão, minha primeira sessão Olha. plenária, minha avó que fez tantos votos para que eu ganhasse a eleição, ela se dedicou muito, assim, mesmo com a saúde frágil, ficou muito feliz, comemorou muito a vitória. E no dia da primeira sessão plenária, eu tive que sair da sessão porque fiquei abalado, porque recebi a Imagino. notícia na hora do falecimento dela, né? Mas a minha mãe, ela cuidou da minha avó até o último dia dela, se dedicou, se sacrificou, honrando a família mesmo. E o meu avô, mesma coisa. Meu avô faleceu um pouco antes. Então, e meu pai sempre fez isso com os pais dele, que também são falecidos. Eu sempre via do meu pai uma pessoa que ele nunca tentava tirar nada dos pais, ele sempre tentava oferecer para os pais, sempre dava suporte. Então, eu trouxe com isso. Então, quando a gente fala do mandamento honrar pai e mãe, eu vi na prática isso acontecer na minha família e eu trago isso como um orgulho e um pilar muito importante da formação do meu caráter. Vereadora, falando muito com muito carinho da sua família, né, para a gente trazer para nossa audiência também quem são essas pessoas de quem o vereador está falando, a gente separou algumas fotos aqui para mostrar os personagens dessa história, e a gente começa com essa foto belíssima aqui do pequeno William Lago, e não dá nem para dizer que não é seu pai, porque vocês são muito parecidos, né, vereador? Era muito pequenininho, dá para ter alguma lembrança desse momento? Olha, eu tenho, porque assim, nessa época eu tinha um carrinho, que era um carrinho verde, e eu andava pela casa, né? E meus pais falavam que eu era muito cuidadoso, muito zeloso. Olha. E quando meu irmão é 7 anos mais novo que eu, e aí meu irmão herdou esse brinquedo. Então eu lembro da cena de eu brincando com esse carrinho e tal.
E aí meu irmão, em pouquíssimo tempo, destruiu o carro, né? Ele, ele já não tinha o mesmo cuidado. E, então eu lembro dessa cena de eu brincando e o meu irmão destruindo. Por essa cortina, eu tenho a lembrança que era na casa da minha avó. Então, do dia em si dessa foto, eu não tenho a lembrança, mas da cortina, eu tenho certeza que era da casa da minha avó, porque ela manteve essa cortina por muito tempo. E o pessoal brinca, né, que muita gente fala que eu sou muito parecido com meu pai, né? E nessa foto aqui, meu pai deveria ter 20 e poucos anos, assim, 24 anos. Então, Super jovem. ele é bem mais jovem do que eu sou hoje, né? E ele usava barba. Depois ele ficou muito tempo sem usar. Hoje ele voltou, mas depois que eu comecei a usar barba. Ah, olha só. E de barba realmente ficam parecidíssimos. A próxima foto, vereador, tem uma galera, talvez te dê um pouquinho aí de trabalho, mas dá para mostrar um pouquinho quem é quem aqui nessa foto? Tá, aqui da minha esquerda, porque essa foto aqui foi no dia da minha crisma. Eu Olha, fui crismado. Então, do meu lado esquerdo está minha madrinha de crisma, né? Que a Neuza, ela foi madrinha do meu irmão. Eu escolhi ela como madrinha do meu irmão, porque quando meu irmão nasceu, eu fiz a sugestão, minha mãe acolheu a minha sugestão que com legal. 7 anos de idade. E aí, quando eu me crismei, eu a convidei para ser a minha madrinha de crisma. Do meu lado aqui direito, meu pai e minha mãe, né? Do lado da minha mãe, a minha avó, que infelizmente faleceu recentemente. Atrás, o Laércio e a Ione, que ela está aparecendo aqui de uma maneira parcial, que são amigos de infância dos meus pais, que tiveram muitas construções juntos, viajaram juntos por vários lugares, tiveram casa na praia juntos, e eu sempre os considerei quase como parentes. Assim, eu não entendia até a diferença. Falar, eles não são nossos parentes, porque a convivência era tão grande que eu sempre os tratei como tio. Esse aqui é o meu irmão, que está do lado da minha avó aqui, ó, mais ou menos abaixadinho. Ele tinha mais cara de levado quando ele era Tem pequeno, cara de levado. mas hoje ele já é mais sério. Do lado dele, o meu primo Rodolfo, ele são 3 irmãos, né? Ele, o Rodolfo, e atrás dele o meu tio Eucides, que infelizmente falecido também. E eu sempre tive muito convívio com o Douglas, que é o irmão do Rodolfo, que tem uma idade mais próxima da minha, e o meu irmão sempre fazia duplinha com o Rodolfo, porque eles são bem próximos. Legal. E tá aqui atrás dele o pai dele, né, o meu tio Eucides, e do lado dele o meu avô, Mário, que é marido da minha avó. E um dia especial, né, vereador, o dia da sua crisma. Essa questão da fé sempre teve muito presente na sua vida, né? Sempre teve, só que no período da faculdade eu acabei me afastando um pouco da igreja. Eu, eu frequentava a igreja, até por uma questão de tradição familiar e tal. E quando eu entrei na faculdade, não que eu comecei a me revoltar, né, mas assim, me, eu coloquei as coisas do trabalho, as coisas profissionais, as coisas, até uma participação ativa dentro da faculdade, como uma coisa que era mais prioridade da minha vida. Então, nesse momento, eu me afastei um pouco. E aí, depois de casado, eu e minha esposa, a gente voltou e com uma profundidade muito maior, com uma busca muito mais profunda e querendo levar a vida a sério mesmo, levar a questão da fé de uma maneira muito séria mesmo, enxergando a vida pela forma transcendental, a vida, enxergando a vida não só pela vida terrena, mas também próxima que vem quando essa se acaba. Uma fase mais madura, né, vereador? Na próxima foto, a gente tem, olha, gente, que coisa mais fofa, uma gracinha aqui, o pequeniníssimo William Lago, né? Aqui dá para ter uma ideia também de onde é, ou era um parque, um lugar mais comum? Então, eu achei que essa foto aqui, eu acho que essa foto foi no Rio de Janeiro, mas provavelmente eu acho que uma cidade de Penedo. Eu perguntei para minha mãe, ela falou, mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que foi uma foto em alguma cidade dessas cidades do Rio de Janeiro, que meus pais gostavam muito de viajar, e eles tinham muitos amigos que gostavam de ir para essa região, então eu acredito que foi aí, mas lembrança desse dia eu não tenho. Não, não tem como também, até pela idade, né? Na próxima foto tem uma personagem importante da sua vida, que a gente ainda não falou sobre ela, mas a gente vai trazê-la para a conversa também, que é a Viviane, né, vereador? Tá há quanto tempo casado? Então, nós já estamos há 14 anos casados. É um tempão. Uhum. E como se conheceram, vereador? Nós nos conhecemos na faculdade. Eu estava no quarto ano da faculdade, ela estava no segundo ano, e eu estava naquela fase já de me preocupando com a questão de terminar a faculdade, OAB, estágio, e nós conhecemos, e quando eu a conheci, eu
falei, pô, não posso de forma nenhuma pisar na bola porque essa moça vale ouro, né? Ela é advogada também? Advogada também. Na época eu estava fazendo curso de direito. Então eu já logo percebi, falei, olha, Deus mandou uma joia para minha vida, eu não posso fazer besteira aqui, porque eu tive um tempo de uma vida que então eu falei, não posso perder. E aí a gente começou a namorar, né? Começamos a namorar e depois que vivemos muito, passamos por muitas coisas boas juntos, enfrentamos muitas coisas juntos. Tem uma lembrança, por exemplo, que eu trabalhava numa empresa e eu queria fazer um processo de seleção para outra empresa, na época do estágio. E aí eu fui para uma empresa multinacional. Passei por vários testes e tal. E quando eu passei, aquilo era uma coisa que foi uma grande conquista na minha vida. Eu senti muita felicidade de poder ter enfrentado, passado por várias etapas. E essa empresa ficava em São Caetano ali, uma empresa que ficava de frente com a GM. Uhum. Né? E a minha esposa trabalhava no centro de São Caetano. E ela vinha a pé para onde fosse para almoçar comigo, para a gente comemorar juntos. E eu sei que eu estava almoçando num lugar, ela falou, onde você está? E ela me ligou e foi até onde eu estava. Então, ela vivenciou todas as minhas conquistas juntos. Quando eu me formei, a vida do advogado quando se forma não é fácil. Você não é, você é bacharel em direito, você não tem OAB, você tem que prestar OAB. Naquela época, quando eu me formei, você só podia prestar o OAB depois que colava grau. Se você passasse na prova do OAB antes de colar grau, você não poderia fazer o registro. Então eu colei grau em janeiro de 2007 e aí prestei o OAB e estudei bastante. Minha esposa, na época, minha namorada, depois se tornou menor, me apoiou muito. Quando ela prestou o OAB também, foi um apoio muito forte juntos. Então toda a etapa de vida, ela sempre caminhou junto muito comigo. Né? Nós sonhamos e planejamos como ia ser o casamento, nosso apartamento, e tudo a gente conquistou com bastante esforço juntos. Então ela é uma joia rara na minha vida e assim, não tem preço, tanto que eu reconheço, valorizo e quero fazer de tudo para que eu possa ser um bom marido para ela e tento me esforçar para ser. Não sei se consigo, mas tento ser o melhor marido para ela. Legal, vereador. E namoraram quanto tempo até casar? Então, nós namoramos de 2005 até 2014, que foi o ano que a gente casou. Ah, então uma longa estrada juntos Teve já, uma né? longa estrada. Eu falei pra ela outro dia que ela já passou mais tempo comigo do que sem mim. É verdade. Então já mais da metade da vida já estão juntos. Na próxima foto tem um momento aqui de descontração, mas eu diria até que esse fundo aqui, vereador, parece o cenário do programa Roda Viva, da Uhum. TV Cultura. Onde que é esse lugar aqui? Então, é o cenário do Roda Viva. Só Olha, que eu não estava no Roda Viva. acertei. É o cenário. Porque eu fui fazer teve uma exposição cultural no shopping, agora eu não me recordo qual shopping, mas era um shopping de São Paulo, que estava apresentando vários programas e tinham os cenários dos programas da TV Cultura. E eu, quando eu era criança, assistia. Não sei se é da sua época, Mundo da Lua. Aí tinha o Claro. Castelo Rá-Tim-Bum, que já não era da minha época, mas eu acompanhei com meu irmão e tal. E lá tinha todos os cenários. E eu e minha esposa, a gente comprou o ingresso e fomos lá participar. E aí havia o cenário do Roda Viva. Falei, vou Legal. sentar aqui. Aí eu fiquei lá para ter a sensação de como. Porque eles criaram um cenário para te dar a sensação de como é ser entrevistado. Até com Demais. as câmeras, a televisão. Só que assim, ao invés, no lugar dos entrevistadores, tinham TVs com imagens dos entrevistadores. E aí eu sentei, ela tirou a foto, e essa foto é a foto que eu uso no banner do meu programa de rádio. Ah, que legal, já tem essa sinergia, né. Na próxima foto, vereadora, a gente dá para ver aqui que é a sua família e tem o seu irmãozinho também, né. Na Quando você recebeu a notícia que teria um irmão, seria promovido a irmão mais velho, como foi isso? Recebeu bem, foi legal, não tinha problema em não ser mais filho único? Então, não tive problema porque eu desejava muito ter um irmão. Então, era uma coisa que eu pedia muito para os meus pais, que eu tinha primos que tinham irmãos, sempre são muito companheiros, né? Então eu gostaria muito de ter um irmão, então fiquei muito feliz. O que minha mãe conta é que quando ele era pequeno, eu tinha muitos ciúmes dele. Ciúmes não dele com a minha mãe, mas ciúmes das pessoas com ele. Então, às vezes eu pegava ele no colo, tinha ciúmes que alguém pegasse no colo também, tinha uma certa possessividade de querer protegê-lo. Mas com relação a ele, meus pais, não. A gente, depois de um tempo, tive algumas briguinhas, né, coisa de criança e tudo, Normal. mas nada fora do normal. Legal, vereador. E a próxima foto tem a Viviane aqui de novo, num momento de descontração aqui com o vereador.
E tem uma curiosidade dessa outra foto aqui depois da foto da Viviane, que é o vereador na bicicleta, e eu fiquei sabendo que essa foi a sua primeira bicicleta. Foi minha primeira. Aproveitou muito, caiu muito, Caí bastante. Eu tenho até uns, não dá pra mostrar aqui, mas são algumas cicatrizes, hematomas. inúmeras cicatrizes aqui que na época as crianças caíam, né? As crianças se machucavam, né? Hoje em dia Faz é parte. mais difícil isso. Então tomei com essa bicicleta, na verdade, eu não fiquei tanto tempo com ela porque como ela era uma bicicleta pequena, eu cresci um pouquinho e logo peguei uma maior. Mas teve uma outra que meus pais compraram na sequência dessa, que eu já cheguei eu morava numa rua que tinha paralelepípedo e tinha um pouquinho de descida. A gente descia a rua com a bicicleta acelerada, já várias vezes capotei, caí, me enrolei todo, ficaram cicatrizes aí, mas isso acho que faz a gente mais forte, porque você era normal, né? Quando eu era criança, pelo menos, que a gente jogava bola, caía, andava de Sim. bicicleta, caía, era muito normal. Não sei como que nossos pais deixavam a gente ter tanta liberdade nessa época. Faz parte do processo de aprendizagem, né, você cai para levantar, para não cometer depois o mesmo erro. Falando em OAB, tem aqui o seu registro, certo? Isso, a carteira da OAB aqui. Foi em 2007, vereador, que saiu o registro? Foi em 2007 que eu me formei em 2006, colei grau em 2007, e em 2007 eu prestei a prova da OAB e passei na prova da OAB, e foi uma grande conquista, porque eu tinha realmente esse sonho de ser advogado. Às vezes o pessoal me perguntava, mas você quer ser juiz, você quer ser promotor? Não, eu queria ser advogado. E vivi intensamente no meu tempo na advocacia privada, e foi uma grande comemoração, porque eu parei um tempo da minha vida e me dediquei profundamente a estudar, e que levei muito a sério esse momento. Então, quando eu passei, foi uma grande oportunidade, e aí você começa, de fato, a carreira profissional na área jurídica, que antes da OAB você não pode advogar, não pode fazer audiência, não pode dar consultoria, então foi um marco na minha vida profissional. Sim, imagino, passar na OAB é o que todo mundo fala, né, uma das coisas mais difíceis, é um desafio ainda maior depois que você sai da faculdade. Na próxima foto, a gente tem a Viviane de novo, aqui com o vereador. A gente tem uma foto aqui também dele pequenininho escalando árvore, parece até que foi no mesmo dia, né, Uhum. daquela que a gente viu anteriormente. E tem mais uma foto de família reunida. Aqui você estava na casa dos seus pais, vereador, era um momento de festa. Essa foto aqui, onde estão meu sogro e minha sogra, né? Aqui, então, eu estava na casa. Isso aqui foi um final de ano, porque normalmente o que que acontecia? Nós fazíamos sempre, ou passávamos uma parte do Natal com a minha família, e eu e minha esposa, e a minha família, meus pais, e eu, meus primos, e meus tios, e todos. E no almoço do Natal a gente passava com a família da minha esposa, para poder contemplar as duas famílias. Nesse Natal a gente conseguiu reunir todo mundo, então a gente fez passamos todos juntos. Nesse dia especificamente não era o Natal, era no Ano Novo. Então, esse ano a gente conseguiu passar o Natal e o Ano Novo reunindo a minha família e a família da minha esposa, que também é minha família, né? Sim. Mas só para ficar fácil de identificar. Muito legal, vereador. E para a gente finalizar aqui, tem a foto do grande dia, de um momento que deve ter sido muito sonhado, que você já comentou aqui também, que é o do seu casamento, né, vereador? Que é um momento especial, acredito, que para todos, para você não deve ter sido diferente. Foi um momento muito especial. O dia do casamento eu estava anestesiado, então se o pessoal fala, você tá nervoso? Eu não sei, eu não estava nervoso, porque eu acho que eu estava tão anestesiado que parecia que eu não estava vivendo aquele momento de verdade, parecia que era um sonho que estava acontecendo. Porque para você chegar no dia do casamento tem toda uma Um preparação, processo um grande, né? processo, e a família reunida. E essa foto tem uma coisa interessante, que tinha uma amiga que ela trabalhava no UOL, e ela pegou essa foto e mandou para o pessoal, e eles publicaram uma vez na capa de um, acho que do portal, e eles estavam fazendo uma nota falando de ações românticas de anônimos e famosos. E ela Nossa, pegou a minha foto e colocou lá como anônimo para poder contar um pouco. E ela me fez uma entrevista sobre as ações românticas que eu fazia no meu casamento. E tal. olha E que aí eles legal. publicaram essa foto, foi capa do UOL. Gente, e essa foto tá muito bonita. E assim, eu não sei se já te comentaram isso, mas quando eu estava na busca das fotos e olhei essa, eu achei a sua esposa muito parecida com a Jennifer Lopez. Já Com a Jennifer Lopes, né? Essa aqui. Eu achei igual. E tá Uhum, uma foto muito bonita, digna de capa, né? De, uhum. de site, deve ter sido uma experiência muito legal. Ainda sobre a Viviane, aqui, saindo um pouquinho agora do roteiro das fotos, fica uma curiosidade, uma pergunta muito importante sobre a relação de vocês. Ela também é São Paulina, vereador? Ah, ela acabou sendo, né? Acabou tendo que ser. Ah, ela foi influenciada. Foi influenciado. Ela não ligava muito para futebol. Para falar a verdade, assim, não é que eu sou fanático de futebol. Eu gosto de futebol, mas
mas assim, moderadamente, né? Não é aquela coisa fanática. Eu, às vezes, fico um pouco dividido quando joga Santo André e São Paulo, né? Porque meu coração é muito andrense e também Olha, torço. Então, fico naquela divisão. Eu ainda não consegui estabelecer a sinceridade profunda para saber para quem que eu tô torcendo, né? Quando tá jogando o Santo André e São Paulo. Eu acho uma pequena tendência pro Santo André. olha. Outro dia eu tava tirando de dentro, assim, para tentar ficar aquela sinceridade. Eu acho que um pouquinho mais pro Santo André, nesse caso, de onde joga São Paulo e Santo André. Mas a minha esposa, ela acabou aprendendo a gostar do São Paulo por minha causa. Já levei ela no estádio. E por sorte, todas as vezes que eu a levei, o São Paulo teve bons resultados. Ganhou o jogo e ganhou de goleada. Pé Então, quente. então ela é pé quente e ela já saiu com uma experiência sempre positiva. Não, a experiência de estádio é muito legal, né? De Uhum. você estar lá, de você vibrar. Talvez isso também tenha ajudado ela a internalizar essa coisa de ser São Paulina, né? E um jogo que a gente assistiu junto foi em 2005. E teve a final da Copa a Libertadores, ela me acompanhou junto, São Paulo foi campeão da Libertadores, e depois teve o Campeonato Mundial, que eu achava muito difícil o São Paulo ganhar naquele, eu estava torcendo, lógico, né? Mas o time do Liverpool era muito forte. E aí aquele resultado inesperado, depois o time ficou na retranca, conseguiu manter aquele resultado. Então aí eu tinha comprado uma camisetinha de presente para ela, Ai, acho que que ali legal. ela tem essa lembrança desse momento. Mas quando estão assistindo em casa, ela acompanha um pouquinho, assiste ali meio, sabe, de rabo de olho, ou ela não se interessa muito, mas te acompanha quando precisa, enfim, vibra junto. Acompanho, mas assistir junto não. Pra te falar a verdade, assim, eu assisto também, mas não é tanto, assim. Nos últimos tempos eu tenho. Eu não sei porque eu comecei a focar minha atenção em muitas outras coisas e hoje o futebol não é uma coisa que eu vejo com muito fanatismo. Então eu gosto, vejo os resultados. Pra tirar o sarro das pessoas, né? Quando o time perde, quando ganha, mas assistir assim muito. Nos últimos tempos eu tenho me afastado um pouco. Você- Haja tempo, né, Verão? Uhum. E acompanhar a tabela e todos os campeonatos é algo que para mim é impossível. Eu já tentei ter alguma experiência de jornalista esportiva, mas assim, para mim, realmente, não tem como acompanhar tudo. Não dá, e às vezes o pessoal entra na questão. Eu gosto de ler o jornal para tentar entender, para você não ficar sem assunto, né? Mas falar Sim. para você que eu conheci profundamente, aí é uma coisa que nos últimos tempos eu não tenho feito muito. Agora, por exemplo, eu gosto de esporte, eu aprecio bastante, às vezes os jogos da NBA, gosto de entender o esporte, acompanhar e tudo, acho a plástica do esporte bem bacana, mas acompanhar fanaticamente aquela coisa de brigar nem pensar. Hoje eu Pelo não amor entro de no Deus. motivo de briga para futebol. Já não basta a política, né? Que às vezes É, já. isso que eu ia falar, a política não deve tomar muito esse espaço, deixa para lá, né, vereador. E a sua presença, a presença paterna que você teve durante a sua vida é muito forte. E você ainda não tem filhos, mas tem vontade de ser pai, Viviane tem vontade de ser mãe? Sim, a gente tem muita vontade, sim. É uma coisa que depende, é uma questão que às vezes é de Deus, né? Mas realmente, assim, eu acredito que, assim, se você me perguntasse há 5 anos atrás, eu achava, pela questão de idade, eu achava que seria um momento bom para ser pai, mas eu não me sentia preparado. Hoje não, hoje eu já sinto. Hoje eu lido com criança, eu já sinto que tem algo diferente, eu já percebo um carinho muito especial, cuidado, a preocupação, sabe? Às vezes, quando me fala de uma coisa de criança, me toca muito, um maltrato à criança, às vezes o falta de cuidado é uma coisa que me toca muito profundamente. Então, eu começo a perceber que parece que eu acho que chega uma hora da vida que você olha para com mais profundidade para a questão de ser pai. E hoje, pelo que eu tenho vivido, é uma coisa que eu acho que seria muito positivo. Mas aí depende de Deus, né? É uma coisa que não depende só da gente. É, vamos deixar aqui gravado, né? Uhum, Tá aqui, ó. De repente vem aí. uhum. Mas é isso, vereador. E eu queria saber ainda sobre a Viviane, a gente conversava no off que quando você decidiu sair candidato a vereador, ela não gostou muito da ideia, mas hoje ela te apoia, tem alguma inspiração nesse sentido para fazer as suas proposituras, por exemplo? Então, ela me apoia totalmente, totalmente. Ela não queria porque ela sempre achou a carreira política uma carreira muito sacrificante. A imagem do político em si no Brasil, ela é uma imagem que ela é associada a coisas negativas e ela sempre viu que eu sempre gostei de fazer a coisa do jeito certo. E eu mostrei para ela, falei, ó, dá para fazer certo. Sempre expliquei para ela por que que dá para fazer diferente. Então, quando ela dizia, por que que você não vai seguir o mesmo caminho que outras pessoas acabaram caindo? Eu expliquei para ela, por conta desse pilar que foi construído. Não é só boa vontade, é você se preparar
para fazer a coisa de forma certa. Então ela me apoia muito. E eu tenho muitas inspirações e muitos escritores, eu gosto muito de estudar, né? Então tem autores conservadores que eu estudo, e uma coisa que eu aprendi é que a gente às vezes não precisa se inspirar numa única pessoa. A gente pode pegar e olhar para o melhor de cada pessoa. E a gente pode se inspirar nos melhores da humanidade. Então, por exemplo, se a gente vai falar de filosofia, eu não preciso pegar o filósofo contemporâneo, eu posso pegar Sócrates, Aristóteles, Platão. Então, dentro da política, eu posso conhecer os melhores políticos da história da humanidade e aprender o que cada um acertou, o que cada um errou. Porque todos nós somos humanos, somos falhos. Então, não adianta a gente idolatrar qualquer ser terreno e achar que ele vai ser perfeito. Então, temos que ter esse cuidado. E eu encaro que aquele que eu tenho certeza que esse é perfeito é Cristo. Nesse a gente pode se inspirar sempre. O humano sempre vai decepcionar, então eu tento aprender aquilo que tem de melhor em cada pessoa. Vereadora, para a gente encerrar aqui, vou fazer um bate-bola com você. Eu sei que você gosta muito de ler, você falou aqui, a gente também conversou um pouco mais em off, foi coautor de um livro também. Então, qual livro que, na sua opinião, tem que ser lido, é o livro da vida, tem que ser lido pelo menos uma vez? Primeiro dele, o mais óbvio, a Bíblia. Eu acho que a gente tem que ler várias e várias vezes. Mas tem um livro, eu vou até fazer uma indicação recente, tá? Fica à Que vontade. é um livro que eu acho que responde a muitas dúvidas que as pessoas têm nos dias de hoje. Esse livro chama O Despertar do Tempo para a Eternidade. Ele foi publicado pela editora Armada. Não é um livro clássico, é um livro que foi publicado há um ano, não faz 2 anos. E eu tive a oportunidade de fazer o prefácio desse livro. Quando o escritor me convidou para fazer o prefácio, pelo título, eu achei que se tratava de um livro de autoajuda. E depois eu falei, deixa eu ler primeiro, eu quero tentar entender. E quando eu terminei de ler o livro, eu falei, eu faço, com certeza o prefácio, porque é um livro que nos explica o contexto de como que a nossa sociedade chegou onde chegou, quais foram os passos que nós passamos para chegar onde nós chegamos e onde que nós começamos a desviar do caminho e por que que nós desviamos. Então, é um livro que te coloca num posicionamento com relação ao que nós estamos vivendo hoje e o que a sociedade passou, que é muito preciso. Então, eu acho que é um conhecimento que vale muito a pena para os problemas de hoje. Ler esse livro vai fazer muito bem para quem tiver a oportunidade de ler. O Despertar do Tempo para a Eternidade. Tá aqui a indicação. E a gente sabe que você gosta de bons restaurantes, bons pratos, mas o que não pode faltar no seu prato? Ó, não para todo dia, mas pelo menos ao final de semana, massas. Massas em geral. Gosto muito de massas, para apreciar com bom vinho. Cantina italiana, quanto mais tradicional, daquelas antigas, com cara de Sim. cantina da Itália mesmo, principalmente aquelas do estilo sul da Itália, eu adoro. Me convidar, eu nunca vou negar, sempre gosto muito de ir, porque ali acontece bons bate-papos, uma boa comida e um momento muito agradável, de muita confraternização. Um filme para se inspirar, vereador. Um filme, Paixão de Cristo. Eu acho que principalmente agora que nós estamos vivendo o período da quaresma, a gente olhar para ele, aquele filme, aquele zelo que foi cuidado, aquilo que foi aprofundado, e entender de fato o que, que representou a paixão, porque às vezes a gente olha de forma superficial e não entende. Eu acho que é um livro que toca muito e se a gente tiver a força para conseguir ficar, porque é desconfortável assistir aquele filme, é um filme bem pesado da forma que ele se apresenta, mas a gente tentar entender aquilo e meditar com profundidade sobre cada cena, acho que teve um capricho muito grande, um cuidado, vale muito a pena, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora. E sobre música, sei que você gosta de Legião Urbana, mas queria saber qual a música ou qual a banda que mais te marcou. Então, eu escuto muita coisa, né? Nesse momento agora da minha vida, o que eu mais gosto, que eu tenho mais gostado, porque sempre curti música anos 90, o Legião foi uma fase mais adolescente e tal. Hoje o que eu tenho gostado muito é de um trio italiano que chama Il Volo, que aliás eles vão vir para o Brasil nos próximos meses. Eu fui no show deles na última vez que eles vieram para o Brasil, que eu acho maravilhoso. Eles tocam música italiana, mas eles trocam de maneira moderna, mas as músicas tradicionais. E tem um tenor, um barítono, não, dois tenores e um barítono. E assim, é maravilhoso, maravilhoso. Então eu escuto no carro, escuto em todos os lugares. E assim, do que eu tenho escutado hoje, com certeza é o trio que eu mais aprecio nos dias de hoje. Diferente, vereador. Queria muito agradecer a sua presença, o papo, que foi ótimo, a gente conhecer um pouquinho mais para além da figura do vereador. E seja sempre bem-vindo aqui, as portas da TV Câmara estão abertas. Poxa, muito obrigado. Mais uma vez eu que agradeço. Obrigada, vereador. E obrigada a você também pela companhia até aqui. Continue nos acompanhando, acompanhando também os nossos programas nas redes sociais. E até o próximo programa.